Você sente que a sua mente é como um computador com várias abas abertas ao mesmo tempo, todas elas tocando música, e toda vez que você tenta organizar isso, só te gera mais ansiedade? Vamos falar sobre isso hoje. E para contextualizar, eu quero te trazer o exemplo de uma personagem, tá? Vamos chamá-la de Fernanda. Ela tem por volta de 34 anos de idade. Ela é relativamente bem-sucedida, mas frequentemente Fernanda passa por situações em que ela sente uma exaustão significativa, tanto emocional quanto física. Ela já foi diagnosticada com burnout, ela já foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, e nesse momento ela está tratando a ansiedade generalizada há mais ou menos 8 anos, só que sem um sucesso nesse tratamento. O que está acontecendo com Fernanda? Na realidade, Fernanda, ela tem mais do que um transtorno de ansiedade. Ela sofre com uma disfunção executiva característica do TDAH, que traz a ansiedade como uma consequência. E geralmente há essa confusão. As pessoas não conseguem discernir, às vezes alguns profissionais não conseguem fazer muito bem essa separação. Então, o diagnóstico que deveria ter sido dado a Fernanda desde o início deveria ter sido de TDAH. Contudo, ela recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade e vem tratando essa ansiedade sem sucesso, porque a ansiedade é apenas um sintoma. Uma coisa importante da nossa personagem, ela não tinha, por exemplo, medo de ou uma preocupação significativa com coisas do futuro. Fernanda tinha medo de esquecer o dia da prova do filho, tinha medo de esquecer de entregar o relatório, procrastinava demais e isso gerava uma culpa significativa nela. Então, ao fechar o diagnóstico de TDAH, Fernanda entendeu que ela não era ansiosa por natureza, mas sim sobrecarregada por uma disfunção executiva não tratada. Mas aí a gente vai refletir um pouquinho por que essa dificuldade no diagnóstico correto de Fernanda. Porque quando a gente fala de TDAH em adultos, não se pode esperar que um adulto saia correndo pela sala, que um adulto não fique sentado numa reunião. Não é dessa forma que vai acontecer. Portanto, vamos compreender que ter TDAH enquanto adulto não significa sair correndo pela sala. Significa, na realidade, a existência de um problema muito sério no seu córtex pré-frontal, que é o CEO da sua mente, digamos assim. Então, com isso, haverá diversas problemáticas que irão se instalar na vida do adulto, inclusive, abrindo já um parêntese para explicar por que a gente não vai esperar que o adulto ele fique correndo para lá e para cá. Quando você cresce, com o passar do tempo, você vai criando as regras. Você vai muitas vezes, né, vendo ali uma pessoa falando do seu comportamento. Olha, fulano fala demais, fulano se mexe demais. E aí o adulto vai se adaptando a uma nova realidade, porque ele não quer o tempo todo estar sofrendo com isso, literalmente, né, passando vergonha. Então, estratégias vão sendo desenvolvidas de maneira que você não consegue identificar um TDAH no adulto porque ele está mexendo demais, porque ele está batucando, porque ele está. Às vezes a gente vai ver isso até numa fala acelerada, no falar demais. Isso pode acontecer, sim, mas é muito mais comum na realidade que essa aceleração, essa hiperatividade, ela fique concentrada apenas aqui, na mente. Então, esse adulto, ele vai o tempo todo estar pensando alguma coisa, vai ter, de fato, esses pensamentos acelerados, mas não necessariamente ele vai externar isso, certo? Então, principalmente por isso, há confusão. Já atendi casos, muitos casos, em que a paciente ela tem um diagnóstico, mas esse diagnóstico não é fechado por outros profissionais por entender que não existe hiperatividade. Se não existe hiperatividade, não existe TDAH.
outro problema, porque na realidade o TDAH ele pode ser predominantemente hiperativo barra impulsivo ou predominantemente desatento. E aí a gente vai ter essa diferenciação. Pode acontecer da pessoa ser tão desatenta, ter a predominância para desatenção, mas não ter para hiperatividade, tá certo? Então isso também é importante de ser diferenciado durante o diagnóstico. Nesse contexto, a gente vai ter algumas dificuldades com a questão do gerenciamento do córtex pré-frontal. Então, uma coisa muito comum é a paralisia da análise. O que é isso? Por não conseguir distinguir qual é a tarefa mais importante, muitas vezes isso vai gerar um congelamento. Então, eu não consigo agir, eu não consigo me movimentar, não consigo resolver os meus problemas, fazer as minhas tarefas, porque eu não sei o que é prioridade. E se eu não sei o que é prioridade, isso me assusta. Só que por outras pessoas, isso vai ser lido como procrastinação ou muitas vezes lido como preguiça, tá certo? Então, isso faz parte de uma disfunção executiva do TDAH e precisa ser bem separado. Um outro ponto muito difícil para quem vive TDAH e que é confundido com a ansiedade é o ciclo da vergonha. Então, esquecer de pagar uma conta, esquecer um compromisso, gera ali uma descarga de estresse, um aumento do cortisol significativo e gera sim um desconforto. E por vezes essa mulher ela vai viver em alerta máximo o tempo inteiro, com o objetivo de não errar mais, de não esquecer mais. Então isso mimetiza a ansiedade. Isso faz com que a gente olhe e diga assim, não, essa pessoa tem todas as características de uma pessoa que sofre com a ansiedade. Se a gente for pensar num exemplo prático, a pessoa com ansiedade, um transtorno de ansiedade, ela sofre pelo que vai acontecer. Uma pessoa com TDAH, ela sofre por aquilo que ela não consegue fazer, por aquilo que ela não consegue gerenciar ali. Aprofundando um pouco mais do porquê o diagnóstico ele é tardio. A gente tem um fenômeno chamado do fenômeno do mascaramento. Então, uma primeira coisa que a gente pode pensar é que meninas elas são ensinadas o tempo inteiro a ficarem quietas, né? A serem polidas, a terem um comportamento socialmente aceitável. Então, imagina comigo que se uma menina é instruída socialmente a ter este comportamento socialmente aceitável, de ficar quietinha, né, bonitinha, bem sentada, imagina essa menina quando ela cresce e se torna uma mulher. Ela aprendeu isso já há muito tempo. Tanto que quando você vai observar o TDAH em crianças que são meninos, a gente vê realmente, muitas vezes, essa impulsividade, essa hiperatividade muito mais clara do que em meninas. Então, desde cedo, essa diferença já existe. Agora, imagina comigo quando a gente fala de uma mulher adulta. A questão do TDAH desatento versus hiperativo é um outro ponto. Então, em mulheres, esse TDAH ele vai se manifestar muitas vezes num aspecto muito mais mental do que físico. É mais uma questão psicológica, é mais uma questão que ela aprendeu ali a administrar e deixar aquilo muito interno. Então, a gente não vai enxergar isso a partir de um comportamento externo, de um comportamento visível. Sem contar, como eu já falei, que existe o TDAH que é predominantemente desatento. Isso não quer dizer que uma mulher não vai ter o TDAH misto, tá? Que é a desatenção mais hiperatividade barra impulsividade. Não é isso. Essa mulher vai ter também, é possível. Só que com uma administração comportamental diferente desse TDAH. E um último ponto sobre o diagnóstico tardio do TDAH em mulheres está no custo hormonal. Então, mulheres, por muitas vezes, apenas lá na fase adulta, com as flutuações hormonais, com as questões de TPM, de menopausa, as flutuações do estrogênio, a gente vai ter essa consequência mais significativa, mexendo em todo o funcionamento cognitivo, também físico,
e obviamente essa mulher ela vai começar a ter muito mais problemas. Então, como os problemas vão aparecer um pouco mais no futuro, acaba que o diagnóstico costuma ser tardio de fato. Na infância, na adolescência, é uma administração assim que você acaba não tendo tantos problemas, mas quando você precisa desenvolver um trabalho, de repente você trabalha num escritório, você tem prazos a cumprir, você lida com muitas tarefas ali que são mais maçantes, exigem mais da sua atenção, esse TDAH ele vai aparecer com mais força. Diferentemente da sua infância e da sua adolescência, que já tem, claro, os seus problemas, mas a gente está falando do porquê desse diagnóstico mais tardio. E aí, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer para ter uma qualidade melhor de vida? Então, eu quero propor para você algumas estratégias da TCC que vão te ajudar muito a lidar de maneira melhor com essas questões do TDAH. Então, a primeira coisa é pare de sobrecarregar a sua mente. Comece a utilizar ferramentas que façam com que você tire da sua cabecinha coisas que você precisa realizar. Muitas pessoas não conseguem funcionar bem com a agenda, né? Porque tem que lembrar de olhar a agenda. Mas você pode, de repente, colocar um alarme. E outra coisa, você vai desenvolver o hábito de, no caso da agenda, por exemplo, ou de um aplicativo de organização do seu dia, você vai desenvolver o hábito de utilizar aquela ferramenta. Então, nos primeiros momentos, vai de fato ser muito difícil, mas com o passar do tempo, você vai conseguir, com mais facilidade, a partir do momento que se torna um hábito, utilizar essas ferramentas para te ajudar. Portanto, a externalização da memória vai ser muito importante e você utilizar essas ferramentas para liberar espaço mental vai fazer toda a diferença. Outra estratégia muito bacana é a técnica dos 5 minutos. O TDAH ele tem dificuldade no iniciar das tarefas, não necessariamente na execução em si. Portanto, quando você utiliza uma estratégia que vai dizer para você, olha, você vai dizer para si mesmo, eu vou ficar fazendo essa tarefa por pelo menos 5 minutos. A gente já ganha ali o tempo suficiente para você se manter atento naquela tarefa. Então, essa estratégia funciona demais, coloque em prática. E aí, uma terceira estratégia é fazer uma reestruturação desses seus pensamentos. Por exemplo, se você pensa, eu sou burra, eu sou desorganizada, é interessante começar a questionar esses pensamentos, essas ideias, e começar a colocá-las em um lugar diferente, como, por exemplo, eu só preciso me organizar, eu só preciso ajudar o meu cérebro nesse processo. E aí você vai fazendo uma reestruturação gradativa que vai fazer toda a diferença para você, porque também é necessário mexer nesse aspecto cognitivo. A última estratégia que eu quero dizer para você, aliás, antes de falar da última estratégia, já deixou seu like nesse vídeo? Esse vídeo está sensacional, não tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com outras pessoas, outras mulheres que estão sofrendo tanto com TDAH e por muitas vezes elas ainda não têm noção de que é isso que elas estão passando. E a última estratégia é a psicoeducação. Na psicoeducação você vai entender como funciona o TDAH, você vai entender como ele afeta a sua vida na prática, quais as opções de tratamento. Tudo isso é muito importante. Essas duas últimas estratégias, elas estão muito mais associadas ao processo terapêutico. Então, quando você consegue buscar ajuda profissional para te dar o suporte necessário, você vai ter acesso a essas estratégias com muito mais profundidade, tá? Então, é muito importante que você busque ajuda. Vá fazer de fato uma avaliação. Já está passando muito tempo nessa situação, acha que tem TDAH, mas não está conseguindo ajuda necessária para identificar. Busque ajuda de um profissional qualificado que vai, com toda certeza, ajudar você a entender o que você está sentindo, tá bom? Entenda o seguinte: um diagnóstico não é um rótulo que vai te limitar. O diagnóstico ele é um manual que você nunca recebeu. O manual que vai dizer como você funciona, como as coisas precisam ser feitas para você de fato mudar, tá certo? Então é muito importante buscar ajuda para fazer o diagnóstico correto e você de fato sair deste sofrimento
do TDAH, que muitas vezes parece apenas uma ansiedade. Combinado? Conta aqui nos comentários se você se identificou com a história de Fernanda, o que você pensou sobre isso. Não esquece de deixar o seu like, me ajude aí a crescer este canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas que você até já tem ideia de que pode estar passando por isso, mas elas ainda não sabem. Tá certo? Então é isso, ó. Beijo grande da Psi e a gente se vê no próximo vídeo.